Neste experimento, vamos fazer um motor elétrico, com o objetivo de calcular o torque magnético do motor, a velocidade angular da espira e também a potência elétrica do motor, com base no campo magnético e a indução magnética. Para fazer o experimento, vamos precisar de uma pilha D, um fio de cobre, 2 clips, um ímã, 2 placas de madeira e elásticos. No experimento, devemos apenas considerar o campo magnético produzido pelo ímã, pois o campo magnético produzido pelo movimento dos elétrons no condutor é muito pequeno devido à baixa corrente elétrica que passa por ali. Para explicar o funcionamento do motor, é necessário antes entender duas teorias fundamentais. A primeira é que um campo magnético exerce uma força sobre qualquer corrente ou carga em movimento, de acordo com a expressão força vetorial é igual a carga vezes o produto vetorial entre a velocidade dessa carga e o campo magnético. Também é necessário lembrar que qualquer carga em movimento ou corrente gera um próprio campo magnético em suas vizinhanças. A força magnética gerada pelo ímã no motor elétrico pode ser descrita pela expressão diferencial da força é igual a corrente elétrica vezes o produto vetorial entre o diferencial do comprimento e do campo magnético. Por isso, se o diferencial do comprimento estiver apontando para a direita, o campo magnético para cima, será gerada uma força para fora do plano. Essas forças geradas se anulam no sentido de translação, isto é, a força gerada nesse ponto aqui em cima, de sentido para frente, se anula com uma força de mesmo módulo, sentido oposto, nesse ponto aqui embaixo. Por isso o objeto não translada. Porém, ele rotaciona. Por quê? A força gerada aqui em cima vezes o braço R faz o objeto tender a girar no mesmo sentido que uma força aqui embaixo. E esse torque pode ser descrito por I, que é a corrente elétrica, B, que é o campo magnético, A, que é a área da espira, N, que é o número de espiras, e um seno φ, onde φ é o ângulo entre o vetor normal ao plano da espira e o campo magnético. Vetorialmente, podemos escrever o torque magnético como o produto vetorial entre μ e o campo magnético, onde μ é o vetor normal ao plano da espira, e ele pode ser escrito escalarmente como corrente elétrica vezes a área. Podemos ver que esse ângulo está variando conforme o tempo, pois a espira está girando, de acordo com a expressão velocidade angular vezes o tempo. Por isso, vamos calcular um torque médio de acordo com a expressão torque é igual a corrente elétrica vezes o campo magnético vezes o número de espiras vezes o seno da velocidade angular vezes o tempo. E faremos uma média entre os valores obtidos. A eficiência do nosso motor elétrico foi bem baixa, mas isso já era esperado. A potência gerada pela pilha é dada pela expressão P, que é a potência, U, que é a diferença de potencial, vezes I, que é a corrente elétrica. Grande parte dessa energia elétrica é transformada em energia térmica, pois o fio esquentava muito durante o processo e já que ele estava praticamente em curto, pois o fio da espira não oferecia quase nenhuma resistência. Outra parte dessa energia era perdida entre a folga e o clipe, pois eles não estavam tão bem presos no suporte. Apenas uma pequena parte dessa potência virava potência útil, que é a potência de rotação, que é dada pela expressão potência é igual a torque vezes velocidade angular. Para medir o campo magnético do experimento, fomos atrás do laboratório de física da faculdade e utilizamos o medidor de campo para gerar esses 3 gráficos. O gráfico da esquerda, ele mostra o campo no centro da espira. O gráfico do meio e o gráfico da direita mostram o campo magnético aos lados da espira. Portanto, descobrimos que o campo magnético não é constante em relação à distância.
porém ele é constante em relação ao tempo. Para o cálculo do torque magnético médio, pegamos a fórmula apresentada no slide, colocamos no Excel, descobrimos um período. Dividimos esse período em 10 partes e calculamos o torque em cada uma das 10 partes. Após isso, calculamos a média geral. Após o cálculo do torque magnético médio, fomos atrás de uma comparação. Então, variamos o raio e o número de espiras. A tabela mostrada ao meio, ela é a tabela que geramos anteriormente. A tabela da esquerda possui uma variação no número de espiras. Aumentamos uma espira. A tabela mostrada à direita, houve uma alteração no raio. Aumentamos o raio e deixamos a espira como 3. Portanto, podemos ver que a variação no número de espiras afeta muito mais o torque do que a variação no raio.